Muito boa noite! Sejam todos muito bem-vindos a mais um Projeto Evolution, mais um Projeto Evolução. Esse é o nosso 17º episódio e todas as terças-feiras nós estamos aqui às 20 horas em ponto, trazendo um conteúdo sobre a sua rotina. É o que eu costumo dizer. O nosso conteúdo é um conteúdo de grande valor, um conteúdo bem objetivo, um conteúdo prático. Eu costumo tirar aí conteúdos de dificuldades que a gente vive no nosso dia a dia, na nossa rotina, e trazer alguma ferramenta prática que vai te ajudar. Vai te ajudar a sair do zero, seja no seu nível de disciplina, no seu nível de foco, de organização, no seu nível de financeiro, no seu nível profissional. Então, todas as terças-feiras a gente tem esse encontro aqui. Essa live ela fica gravada, inclusive no YouTube. Vale a pena reforçar isso. E o grande benefício do nosso Projeto Evolution, que acontece às terças às 8 horas da noite, aqui no Instagram, é um conteúdo de valor prático, objetivo e principalmente um conteúdo que você consegue, a partir de hoje, depois dessa live, implementar no seu dia a dia, implementar na sua rotina ou na sua empresa. O que eu vou te ensinar aqui hoje, com certeza, vai fazer você aí sair do zero, independente do seu nível hoje. Vai fazer você sair do zero e vai fazer você ir em direção a ter muito mais disciplina, a ter muito mais prosperidade, seja profissional, pessoal. Então o conteúdo que eu te entrego aqui é basicamente o veículo que te leva do zero a ter muito mais disciplina. Então presta atenção e anota os insights, anota as dicas. Beleza, galera? Esse é o nosso grande benefício. Para quem não me conhece, eu sou o Yuri. Hoje o nosso tema é um tema muito top, um tema que eu separei com muito carinho e eu tenho certeza que esse tema ele pode ser utilizado na sua vida como pessoa ou às vezes na empresa onde você trabalha. Eu particularmente já usei em diversas empresas por onde eu passei essa metodologia que eu vou ensinar aqui para vocês hoje e uso inclusive na minha vida. E na semana retrasada, se eu não me engano, nós falamos sobre ela dentro da mentoria Reinvente-se. Antes da gente começar, eu vou colocar o nosso comentário, vou colocar aqui nos comentários qual é nosso conteúdo de hoje, qual é o nosso tema. E para o Instagram já entender que esse conteúdo é um conteúdo de valor, e claro, para você ajudar uma pessoa que você ama também, uma pessoa que precisa desse direcionamento, uma pessoa que às vezes está se sentindo perdida, ela não sabe qual é a direção que ela toma, qual caminho seguir. Compartilha com essa pessoa essa live, clica aqui na gaivotinha que tem aqui de papel, parece um aviãozinho. Você vai clicar, aí vai subir uma janelinha. As 5 primeiras pessoas que aparecem aí são pessoas que estão online agora. Manda para essas 5. Vamos trazer a galera para cá para transbordar aí de conteúdo para o pessoal que realmente precisa ter uma ajuda. Deixa eu colocar aqui, deixa eu fixar aqui nosso tema de hoje. Ah, detalhe, pessoal, enquanto eu coloco aqui, uma coisa que eu queria falar. Eu, particularmente, gosto muito de fazer na prática o nosso conteúdo de terça-feira, às 8 horas. Então, se por um acaso alguém tiver interesse de participar ao vivo, é só colocar aqui, chama eu tenho uma dúvida, ou chama que eu adiciono a pessoa aqui e a gente faz, eu tiro essa dúvida para você na hora, eu te ajudo aqui na hora, sem problema algum. Isso só é válido para quem está assistindo agora, né, online. Para quem está assistindo a gravação, eu tenho certeza que é um conteúdo também que vai ajudar muito, mas não tem essa oportunidade de tirar a pergunta e colocar aqui na hora. Então vamos lá, 4 passos para construir construir metas. Bora. Então, se você não compartilhou, compartilha que essa é a hora.
Vou começar o nosso conteúdo aqui. Chama a galera, vamos trazer o pessoal para cá e vamos fazer essa live pegar fogo aqui hoje. Vamos nessa. Engraçado, o fundo aqui, ó. Isso aqui não dá para perceber, mas é um flip chart que tem algumas metas ali, um pouco sobre o que a gente vai falar aqui. Galera, pra gente começar, eu acho que é importante fazer uma contextualização com vocês. Onde eu vejo que as pessoas erram muito. As pessoas erram muito em entender a importância do que está por trás da meta. E aí eu vou te fazer uma pergunta. O que é uma meta para você hoje? Coloca no comentário. O que é uma meta? Reflita. O que é uma meta para você? Uma meta nada mais é do que o quê? Quando você fala assim, eu tenho uma meta, você tem um resultado. Ou seja, quando você estabelece uma meta, seja para emagrecer, seja para ter mais organização financeira, você está projetando o resultado que você quer. Porém, é aí que mora o erro. É um pouco contraintuitivo isso que eu vou falar para você agora. Não adianta você simplesmente focar na meta, ou seja, focar no resultado. O Adriano colocou, minha meta é ter conforto financeiro. Show! A gente precisa realmente ter meta. Mas eu vejo que as pessoas não conseguem entender o que está por trás da meta. E aí que mora o grande erro. E aí que mora o caminho para o insucesso, para o fracasso. Por quê? A meta nada mais é do que o ponto final. Então, para você chegar no ponto final, você precisa antes ser. Então, para você atingir uma meta, presta atenção nisso que eu estou te falando. A meta é fundamental, sim, mas eu fiz questão de começar te explicando o que vem antes da meta. Então, você precisa antes ser para ter. Ser para ter. Antes de você atingir aquilo que você almeja, aquilo que você quer, o seu resultado, porque foi como meu pai colocou aqui no comentário, a minha meta é ter um conforto financeiro, a minha meta é ter estabilidade, a minha meta é emagrecer 10 quilos. Antes de você ter, você precisa de ser. E é aí onde as pessoas mais erram. As pessoas focam no resultado final, foca na meta, no objetivo. Não estou dizendo que você não precisa focar, você realmente deve focar. Mas se atente nisso que eu vou te falar agora e eu vou compartilhar aqui uma ideia, um insight que tem em um livro, não estou conseguindo lembrar o nome dele agora, mas eu vou lembrar. Então, para te explicar isso que eu estou querendo te falar, eu vou te dar um exemplo. Em 1898, um psicólogo chamado Edward Turing, acho que é assim que se fala, se pronuncia o nome dele. Boa, mestra, é isso mesmo, Hábitos Atômicos. Ele fez um experimento chamado Caixa Quebra-Cabeça. O que eu vou te falar aqui é para você entender a importância de, antes de ter o seu resultado, você precisa ser. Inclusive, esse experimento está nesse livro que a Larissa comentou. 1898, psicólogo chamado Edward Turing, ele fez um experimento chamado Caixa Quebra-Cabeça. Qual foi o experimento? Qual é a ideia? Ele pegou vários gatos e colocou esses gatos dentro de uma caixa de madeira. Então imagina agora, um gato preto, ele colocou dentro de uma caixa de madeira e o objetivo dele era entender quanto tempo aquele gato levava para sair de lá. Dentro dessa caixa só existiam duas maneiras de sair. Ou era o gato puxando uma cordinha ou ela pisando numa alavanca. E o que ele identificou? Ele identificou que na primeira vez que ele colocou o gato, ele levou 160 segundos. E ele pegou uma grande amostra de gatos, tá, gente? 160 segundos. O mesmo gato, depois de 30 repetições, na 30 repetição, na última repetição dele, ele saiu da caixa em 6 segundos, 6 ou 7 segundos. Onde eu quero chegar com isso? Qual era o resultado que o gato queria?
sair da caixa. Mas lá atrás ele simplesmente estava focando no resultado final e ele não conseguia sair da caixa. Depois ele percebeu que existia uma ponta de atitude que ele precisava incorporar na identidade dele. E foi aí onde ele observou que ou puxar a cordinha ou apertar a alavanca ele sai da caixa. Então entenda, gente, a meta ela é fundamental? Sim, ela é. Mas a meta ela é o ponto final. A meta é o resultado. E antes de eu te explicar os 4 passos para você construir uma meta, você precisa entender isso. Você precisa ter essa clareza. Eu, por muitas e muitas vezes, sofri muito com isso, porque eu simplesmente queria olhar o resultado. Eu queria o resultado. Vou dar um exemplo para vocês. Quando eu comecei a ler, eu acho que eu já comentei isso algumas vezes, mas quando eu comecei a ler, o primeiro livro que eu tentei ler foi O Poder do Hábito, inclusive. O Poder do Hábito foi o primeiro livro. E eu focava em ler. Só queria ler. Eu não saía do lugar. Não conseguia ler mais de 5 páginas. Não sei se isso já aconteceu com você, mas foi uma dificuldade que eu tive quando eu comecei. Por quê? O meu foco era simplesmente ler e não me tornar um leitor. Hoje eu posso te dizer, a minha meta em 2022 é ler 36 livros ao final do ano. Então em dezembro de 2022 eu vou ler 36 livros. Porém eu precisei ser antes de ter. Eu precisei me tornar antes de conquistar. E inclusive esse círculo que eu vou mostrar aqui para vocês, deixa eu compartilhar aqui uma telinha, uma lâmina. Existem níveis de resultado. Deixa eu compartilhar aqui. Vocês vão entender o que eu tô querendo dizer. Esse aqui, ó. Existem níveis de resultado e é exatamente isso que eu estou explicando para vocês. Então entenda, a meta é o resultado final. É a ponta. É aquilo que você quer, é a ponta final. Mas você precisa antes mudar a sua identidade. Às vezes a gente mergulha no nível de só daquilo que a gente quer, qual que é o resultado. E a gente não entra no nível do processo, a gente não entra no nível da identidade. Então esse passo 0, vamos dizer assim, é um passo crucial para você realmente não só construir uma meta infalível, mas como também entender a estrutura que está por trás disso. Obviamente, existem outros nuances, existem alguns pontos que inclusive eu trato isso dentro da mentoria Reinvente-se, que influenciam muito nessa última etapa que é a meta, que é o resultado. Então eu fiz questão da gente começar com essa contextualização para você entender a importância de, antes de focar no resultado, você precisa mexer na sua identidade, você precisa ser antes de ter. Deixa eu parar aqui. Galera, faz sentido? Coloca para mim no comentário aqui. Faz sentido? Então, o primeiro ponto é esse. Passo 0. Vamos chamar de passo 0, que na minha opinião faz total sentido. Agora, por que é importante você conseguir entender isso? Eu fiz questão de trazer isso para você. Isso vai te ajudar a evitar uma coisa que acontece com grande frequência e as pessoas cada vez mais falam: eu não estou organizado, eu não consigo acabar minhas coisas, eu sempre começo uma rotina e não consigo. Por que é importante você entender isso? Porque isso vai eliminar aquele efeito de frustração. Por quê? Porque pensa assim, uma pessoa que só quer olhar o resultado, e na maioria das vezes, acho que em 95% das vezes, aquele resultado que a gente quer, ele vai ser construído no longo prazo. Quiçá no médio prazo, talvez. No médio ou no longo prazo. Não é de um dia para o outro que você consegue alcançar aquele objetivo, aquela meta. Se ela for uma meta de médio e longo prazo. Então você entender isso vai te ajudar a eliminar esse efeito de frustração. Uma coisa que acontecia muito comigo era me frustrar quando as coisas não davam certo. E aí eu parava. Eu pegava meus projetos e engavetava.
Quem aqui já engavetou o projeto por frustração? Eu já fiz muito isso. Porque a gente só olha lá na frente, no resultado. Só que para chegar naquele resultado, existe uma trajetória, existe uma jornada. E essa jornada ela é construída em cima de 1%. Todos os dias. Essa história do 1% eu gosto de falar porque o 1% em termos de ação, em termos de hábito, é como os juros compostos quando você começa a investir. Se você começa a fazer 1% hoje, daqui a pouco esse 1% virou um universo e você está fazendo coisas que você não imaginava fazer rápido e com muito dinamismo. A gente tem muita pressa e não quer esperar, exatamente. A gente tem dificuldade de entender que existe uma trajetória. Por quê? Porque a gente está olhando o resultado, a gente está olhando o final. E isso, galera, é normal e tá tudo bem. Eu também às vezes passo por isso, só que se você cria esse nível de consciência e estabelece mecanismos para interromper isso, eu posso te garantir, você não para, você continua porque você está jogando um jogo de longo prazo. Então você entender isso vai te ajudar a eliminar esse efeito de frustração, o efeito avestruz, né? Eu já dei o exemplo do avestruz na mentoria, que é você afundar a cabeça. Quando dá um passão largo, você afunda a cabeça porque não consegue avançar. Segundo tópico que ajuda você a entender. Por que é fundamental você entender que antes de ter o resultado, você precisa mexer na identidade. É você entender que uma evolução, um crescimento, requer melhorias constantes. Um crescimento profissional, um projeto, requer adaptações. Eu, particularmente, como eu sempre faço projeto em empresas de produtividade, otimização, eu me cansei de ver ações, implementações. Você vai lá no campo e implementa uma ação. Dali, você vira as costas 2, 3 dias, o resultado voltou tudo, do zero. Por quê? Porque sempre vai existir um ponto a ser melhorado. E aqui existe aquela frase que eu falo: nada é tão bom que não possa ser melhorado. E você entender isso que eu te expliquei no passo zero, vai fazer com que você mude o invisível para depois mudar o visível. Muda o invisível, depois muda o invisível. É a somatória de várias coisas. E assim, o tempo que a gente tem aqui, eu não consigo me aprofundar no nível de detalhe de ações, de ferramentas, de dinâmicas que você pode usar no seu dia a dia para ir construindo esse caminho, para ir transbordando nessa jornada. Mas são ferramentas que eu pratico na minha vida como um todo, na minha rotina. E eu entendo que o treinamento nunca acaba. Eu sempre consigo aprimorar e melhorar alguma coisa. E eu gosto muito de compartilhar isso no detalhe dentro das mentorias. Beleza? E aqui eu já quero deixar, galera, um exemplo, mais uma dica prática para vocês. Um exemplo disso que eu falei. Então até aqui que eu falei. Você precisa antes de ser, de ter, você precisa de ser. Então muda o invisível para mudar o visível. Por que é importante você entender isso? Para você eliminar o efeito da frustração, de parar no meio do caminho, pegar suas coisas e guardar na sua mochila e desistir, e ter mais foco, mais disciplina. E a importância disso dentro do seu crescimento, da sua evolução. Vou dar um exemplo. Lembra do seu primeiro dia no emprego que você está hoje. Lembra do seu primeiro dia. Como foi o seu primeiro dia? Provavelmente no primeiro dia você fez lá um treinamento, conheceu as pessoas. No segundo dia você já entendeu qual é a atividade que você vai realizar. E aí no segundo dia normalmente acontece uma coisa na nossa mente que é tipo, nossa senhora, será que eu vou dar conta disso tudo? Quem aqui já passou por isso? Escreve para mim no comentário. Quem aqui no segundo dia de trabalho, quando começou a entender as atividades que ia fazer, independente do nível, pensou, nossa senhora, eu não sei se eu vou dar conta. Esse é um exemplo prático
da importância de você entender esse jogo de ser para ter. E olha para trás agora hoje. Faz uma análise de antes. Hoje eu tenho certeza que você faz tudo com o pé nas costas. A Larissa colocou eu. Por quê? Porque lá no segundo dia você justamente estava nesse nível de querer fazer, querer ter o resultado, mas você ainda não tinha as habilidades, não tinha se aprofundado. Mas hoje você já faz com o pé nas costas, com muita tranquilidade. Então, galera, para ajudar principalmente nesse efeito de frustração, o que eu quero que vocês façam? Eu quero que uma atividade que você começou, isso é uma dica prática, tá, gente? Uma atividade que você começou, uma ação que você começou, seja começar a praticar atividade física, seja caminhar, seja se comunicar com as novas pessoas, criar networking, seja fazer um projeto, enfim, o que seja. Começar a ler, investir. Crie um bloco de notas no seu celular ou um caderno que você tenha e escreva todos os dias qual foi o resultado. Hoje, atividade e na frente o resultado. Hoje eu comecei a ler, foi um pouco mais difícil de manter a concentração, mas eu mantive por 2 minutos. Amanhã a mesma coisa. Amanhã a mesma coisa. Ao longo, depois de 21 dias, né, que é normalmente o que a literatura fala sobre hábito, sobre o prazo que você tem aí para estabelecer um hábito, você vai perceber que lá no 21º ficou muito mais fácil. E aí você lê aquilo que você escreveu lá no primeiro, no segundo, no terceiro dia. Então você entender que você precisa ser para ter é fundamental. E que o pouquinho hoje vai ser o muito lá na frente. Beleza? Qual é o grande benefício disso? Qual é o grande benefício de você entender isso? E qual é o grande benefício dos 4 passos que eu vou ensinar aqui para vocês construir metas infalíveis? Primeira coisa, clareza. Clareza do caminho. Clareza do caminho. Quem não sabe onde quer chegar, qualquer lugar vai servir. Então, você entender o que você quer ser antes de ter é fundamental para você entender para onde você está indo. Então, você entender a sua identidade, você entender a importância dos seus métodos vai fazer você conseguir ter essa clareza. Qual é o percurso, qual é a direção. E aí no meio do caminho você obviamente talvez tenha que fazer alguns ajustes. O que é natural, o que é normal. Tem gente que acha que fazer ajuste é errado. Não, não é. Às vezes a gente precisa fazer alguns ajustes para chegar no plano. Primeira coisa, ter clareza do caminho. Segunda coisa, você consegue mensurar a sua evolução. Quando você mede, quando você estratifica aquilo que você está fazendo em termos de dados, e aí aqui você pode usar a sua liberdade criativa. Eu particularmente gosto muito de usar Excel, gosto muito de usar gráfico, então eu utilizo muito essas ferramentas. Mas você pode usar o seu celular, você pode usar aplicativos, por exemplo, o Google Agenda, o Trello, enfim, você pode usar aí várias ferramentas que existem, desde a mais tecnológica quanto a mais simples, para medir a sua evolução. E a parte de mensuração é fundamental. É fundamental. Você vai conseguir realmente enxergar para onde você está indo. Qual que é o percurso que você está levando. Ontem, inclusive, eu fiz um diagnóstico financeiro com um mentorado que eu estou dando, mentoria, e foi super legal, porque ele nunca tinha tido aquela visão. Qual que é o top 5 de tudo que eu gasto, para onde meu dinheiro vai. E daí você consegue tirar ações. Que é o quê? O terceiro tópico, né? Corrigir os pontos e as fraquezas de oportunidade. Então, se você entende que você precisa ser para ter, você tem clareza do caminho, você consegue medir e você consegue, consequentemente,
fazer os ajustes necessários. Você consegue adaptar, fazer as melhorias e entender o que é essencial. Essencial. E tendo isso, você consegue visualizar o que é essencial. E aqui eu quero que você entenda a profundidade disso que eu estou te falando. A nossa rotina, ela nos atropela. O dia a dia, ele nos engole. A vida nos engole. E isso acontece, não é de hoje. Já tem aí uns 30, 40 mil anos que isso acontece. Eu estou lendo um livro que chama, do Yuval, Homo Sapiens, não sei se você já leu. E lá nesse livro ele fala sobre a quantidade de informação que a gente tem gerado nos últimos anos. Ele conta toda a história da pré-história, 2 milhões de anos atrás, enfim. Onde eu quero chegar com tudo isso? Se você não entende isso, a vida vai te engolir. Se você não entende aquilo que você faz no seu dia a dia, o que é essencial, você não vai fazer nada. Você vai ficar sempre travado, batendo cabeça no que não gera valor. E aqui eu vou ensinar uma maneira de você conseguir identificar o que é essencial dentro da sua atividade, dentro do seu dia a dia. E de novo, inclusive, quem teve já teve essa aula comigo vai lembrar. Então é uma forma que você pode fazer para entender de tudo aquilo que eu faço hoje, de todas as minhas atividades no meu dia, o que é essencial. Ontem eu recebi uma pergunta na caixinha aqui do Instagram, perguntando o que a gente faz quando não consegue fazer tudo. Não tem problema não fazer tudo. Talvez o problema exista quando você não faz aquilo que é essencial, aquilo que vai te levar onde você quer chegar. E como que você faz para ter clareza daquilo que é essencial? Vou te dar uma ferramenta aqui. São 3 colunas. Na coluna do lado esquerdo você vai escrever atividade. Qual é a atividade que você faz? Exemplo. Vamos imaginar que dentro do seu trabalho você precisa gerar um relatório. Então, gerar um relatório, atividade. Na segunda coluna você vai se perguntar e vai escrever na frente. Por que eu faço isso? Por que eu faço isso? Então, atividade, por que eu faço isso? Então, a minha atividade é exportar um relatório em Excel, ponto. Por que eu faço isso? Para alimentar o dashboard do comercial, ou para alimentar o dashboard de produção, resultados, os indicadores da área. Então, por que você faz isso? E onde isso vai me levar? Então, atividade, por que você faz e onde isso vai te levar? São esses 3 passos. Atividade, por que você faz e onde isso vai te levar. Galera, foca naquilo que é essencial. Essencial. A vida tá cheia de ruído, cheia de coisa que às vezes não precisa. E a gente fica se estressando, fica criando nível de ansiedade por atividades que não vai agregar valor. Ou que muitas das vezes a gente não tem controle. Entendeu? Esse é um ponto fundamental. Eu já passei muito por isso, já sofri muito com isso. Em ficar me questionando, deixei de fazer coisa, não fiz o que eu precisava, não. Foca naquilo que realmente é essencial para você, seja antes de ter. E agora eu vou entrar em como fazer. Então, só para a gente criar uma linha de raciocínio, a gente falou aqui, eu falei para você sobre a importância de você ser antes de ter. Não adianta você focar só na ponta e não entender o que está por trás, não entender o que está, onde começa isso, que é dentro da sua identidade, certo? A gente falou sobre a importância disso, isso vai te ajudar a eliminar o efeito de frustração, vai te ajudar a entender que o crescimento ele é contínuo. Eu dei um exemplo para vocês aqui do primeiro emprego, e aí eu dei uma dica prática para você anotar quando você começa algo, começa uma atividade nova, um projeto novo. E agora eu falei para você sobre a importância de cada uma dessas etapas e deixei aqui uma dinâmica que você pode fazer para entender o que é essencial. Nesse exato momento eu vou te ensinar por onde começar.
Como começar a organizar tudo isso, Yuri? Beleza, eu entendi, consegui visualizar. E agora? Como eu vou definir minhas metas? De que forma eu construo isso? E aqui, para explicar isso para vocês, eu vou utilizar uma dinâmica. Talvez seja conhecida de algumas pessoas aqui, talvez não. Eu uso isso na minha vida, eu uso isso na área financeira, no esporte, eu uso isso em empresas, nas empresas. Por onde começar? A primeira coisa que você tem que entender é, uma meta ela tem que seguir uma dinâmica que a gente chama de meta inteligente. O que é isso, meta inteligente? E para isso existe um acrônimo em inglês, que é são um conjunto de letras, que simplifica isso. É seguir um conceito que a gente chama de metas SMART. O que a técnica meta SMART ela fala. E se você prestar atenção no teor dela, você pode usar para qualquer situação na sua vida, no seu dia a dia. Quais são os passos? O primeiro, o S, de específico. Specific, em inglês. Ou seja, uma meta ela precisa ser específica. Você precisa conseguir entender no detalhe, de forma clara, o que é aquilo que você quer. O que é aquilo que eu quero. Como você faz isso? Vou dar alguns exemplos de metas que não são específicas e de metas que são mais específicas. Aliás, se alguém tiver interesse em participar aqui agora, coloca aqui, chama eu que eu puxo para cá e a gente bate um papo sobre o Meta Smart. A gente vai fazendo isso na prática. Se alguém tiver interesse, só colocar aqui nos comentários, chama eu que a gente já começa. Do contrário, eu vou seguir. Então, específico. Exemplo de meta, que eu já ouvi muito. Eu quero começar a praticar atividade física. Beleza. Minha meta é essa, começar a praticar atividade física. Percebe que é uma meta abstrata, subjetiva? Querer praticar atividade física, talvez todo mundo queira, mas você não está sendo específico. E é isso que o S fala. Você precisa ser específico. De que forma? Vou dar um exemplo. Eu vou minha meta vai ser começar a caminhar 2 vezes na semana a partir da semana que vem. Exemplo. Então, começar a caminhar na terça e na quinta a partir da semana que vem. Aí sim, você deu um grau de especificidade. Se você deixa abstrato, o seu cérebro ele vai começar a criar formas de te travar na hora de fazer isso. Porque ele não quer que você entre em ação, ele quer que você continue na sua zona de conforto, na sua zona de estabilidade. Então você precisa definir algo que seja específico. Então o primeiro ponto é esse. Ter algo que seja específico, não simplesmente dizer eu quero crescer profissionalmente. Beleza? Você quer crescer em quanto tempo? Ou eu quero ter mais organização financeira. Calma lá. Primeira coisa, hoje você já controla de onde para onde o seu dinheiro vai, você realmente tem uma visão clara e detalhada. Então talvez a sua meta inicial seja construir um mapa das minhas finanças, criar um mapa das minhas finanças, atualizar a planilha 1 vez por semana, anotar as despesas, enfim, precisa ser específico. Você precisa saber dizer exatamente o que você vai fazer e quando. O que e quando. Ok? Segundo ponto da metodologia SMART é o M, que nada mais é do que mensurável, que é aquilo que eu falei. Se você não mede, qualquer lugar vai servir. Quando você mede, você realmente consegue enxergar para onde você vai. Qual é o rumo que você está levando. Imagina só, você pega nesse exato momento um avião e esse avião tem como destino Porto Seguro. E por algum motivo esse avião ele não consegue mais medir as coordenadas dele e ele muda uma angulação de 1% na direção dele. Onde ele vai chegar? Sabe-se lá Deus. Então você precisa medir
Quando você mede, você realmente sabe para onde você vai. E eu percebi que isso dentro das empresas é uma grande calcanhar de Aquiles ainda. Existe uma grande oportunidade com os dados. Por isso que a tecnologia está tão em alta, por isso que a programação está tão em alta, o digital está tão em alta. Por conta disso, os dados representam uma fonte inesgotável de valor. Então, meça, crie uma maneira de você medir. Eu tenho uma planilhinha minha, talvez um dia eu mostre para vocês, que eu chamo de Database Metas Yuri. Nela eu tenho as minhas metas macro. Antes eu colocava no papel, eu ainda tenho um pouco no papel aqui, mas hoje eu uso mais o Excel. E uma guia do lado eu tenho a efetividade do meu dia anterior. Ou seja, de tudo aquilo que eu falei, quantos por cento eu realizei. E umas 3 semanas atrás, eu acho que eu até comentei isso na história, eu não estava sendo nada produtivo. E como eu meço isso e acompanho exatamente aonde eu estou errando, aonde eu estou deixando de fazer, eu consegui entender lá atrás aonde eu estava errando e aí eu pude ajustar. Um dia eu vou mostrar para vocês, é uma planilha e eu coloco as atividades versus realizado e eu tenho um percentual, quantos por cento eu fiz. Lógico, gente, para eu chegar nesse nível você precisa mexer antes internamente. E às vezes para mexer antes internamente você precisa de alguma ajuda. Antes de ter o resultado você precisa ser. Então o segundo passo de uma meta infalível qual é? Ser mensurável. Específica, mensurável, atingível. Atingível. Não adianta você dizer para você que você vai fazer algo que você nunca fez ou que você não está acostumado a fazer. Eu já errei muito nisso, me frustrei demais em colocar metas impossíveis. Exemplo, de um ano para o outro dizer que eu quero aumentar até 300 mil reais o meu patrimônio. Existe um limite dentro das condições das quais eu vivo hoje. Então você precisa definir algo que seja atingível. Se você tiver um histórico, utilize esse histórico. Se pergunte, em algum momento você já teve esse resultado? Quando você vai implementar um plano de ação, uma meta para atividade física. Correr por 30 minutos e tem 2 anos que a pessoa não corre. É atingível mesmo? Será que é? Na sua mente às vezes é, mas na realidade você está tão desacostumado, seu corpo se desacostumou a treinar, que você talvez precisa começar com pouco, com 1%. Então se pergunte, é realmente atingível essa meta, esse objetivo que eu quero para mim? Faz sentido? Eu consigo atingir ela? Eu já atingi em algum momento? Porque se você coloca algo que é impossível de se atingir, você vai se frustrar e você vai desistir. E aí a gente vai voltar naquele ciclo. Você não vai ser e nem vai ter o resultado. E por fim, galera, o quarto e último passo é o T, que é de time, que é ter um prazo. Você precisa ter um prazo para agir, você precisa ter um prazo para entregar aquilo. Você precisa ter claro quando você vai entregar aquele resultado, quando você vai entrar em ação. Então é você dizer o que e quando você vai fazer. Então, por exemplo, vamos pegar alguns exemplos aqui, que eu acho que vale a pena. Uma meta que eu coloquei para mim no ano passado foi... É uma coisa engraçada, mas às vezes pode ser a sua também. Eu coloquei a seguinte meta: comprar um iPhone 12 até novembro de 2021. Eu pus essa meta, é verdade isso. E aí, dentro dessa meta, eu fui articulando as ações que eu precisava fazer até alcançar. De novo, você criou uma meta seguindo nessa dinâmica que eu te expliquei, específica, mensurável, atingível e tem um prazo claro. Daí em diante é simplesmente você ir acompanhando e fazendo feijão com arroz,
muito bem feito, o 1% todos os dias, para na hora que chegar o seu prazo você atingir. O que não pode acontecer, galera, e eu vou dizer o que não pode acontecer, o jeito errado é você dizer assim, ó, o ano que vem eu quero trocar meu celular, o ano que vem eu quero mudar de emprego, o ano que vem, ou esse ano mesmo, eu quero começar eu quero fazer atividade física, quero ter liberdade financeira, eu quero ter organização. Não dá para você deixar ela ao léu específico. Você nunca vai chegar, você nunca vai alcançar, você nunca vai atingir. E aí você vai viver achando que a culpa é sua. Mas na verdade está na forma com que você está motivando, estimulando o seu cérebro. E para encerrar aqui, eu quero deixar um bônus aí, uma dica a mais. Durante o seu dia, definir os seus planos, definir suas metas, com tudo isso que eu te falei aqui hoje, utilize a pergunta-chave. Utilize a pergunta-chave quando você iniciar o seu dia. Qual é a pergunta-chave? De tudo que eu tenho para fazer hoje, o que eu não posso deixar de fazer? Vou repetir. Definir o seu plano, definir suas metas, seus objetivos. Faça a pergunta-chave. De tudo que eu tenho para fazer no dia de hoje, o que eu não posso deixar de fazer? Essa é a pergunta-chave. E aí, quando você fizer, comemore. Se dê um presente. Seja um filme, um chá, enfim, um momento em família. Comemore. Ok? Galera, como eu falei, de tudo que eu entreguei para você aqui hoje é o que eu faço no meu dia a dia, é o que eu aplico na minha rotina, é o que eu faço nas empresas, é o que eu realmente acredito e que funciona. Funciona. Se te ajudou esse conteúdo, compartilha com alguém, tá bom? Na semana que vem a gente está aqui de volta. Quinta-feira a gente tem o nosso Clube do Livro. Muito obrigado pela presença de cada um que esteve aqui comigo hoje, pelas pessoas que passaram e por você que está assistindo a gravação. Um beijo imenso aí no coração de cada um de vocês. Uma ótima terça e uma boa noite.